Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o aumento de casos de estupro no Brasil. E sobre essa realidade violenta, eu converso hoje com Isabela Castro de Castro, da Comissão do Feminismo da ABRATE. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Também converso com a doutora Renata Krupp, delegada de polícia. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre essa triste realidade que o Brasil está enfrentando. A gente tem um registro de mais de 180 estupros por dia. Um número bastante elevado, né? É demais da conta, né? Principalmente é uma realidade impactante e os dados que nesse ano foram bastante específicos, né? Eles conseguiram avaliar, a grande maioria é de homens, são pessoas de confiança. Normalmente esses casos acontecem num lugar que a vítima se sente segura, né? E a maioria são meninas, são crianças. Então, assim, é preciso que a gente tome muito cuidado, que quem você deixa entrar na sua casa. Pior é que às vezes é um próprio parente, uma pessoa da família, né? Então não é bem dizer quem você deixou entrar na sua casa, mas orientar muito os nossos filhos, sobrinhos, afilhados, conversar abertamente para mostrar o que é uma violência, porque muitas vezes, principalmente os vulneráveis, aqueles que não têm como entendimento, né? Os menores de 14 anos ou aqueles que têm alguma deficiência, eles nem sabem que estão sofrendo aquela violência. E às vezes demora muito para a pessoa aceitar, Sim. né? E isso tem impactos na saúde que são gravíssimos. Então, é um problema, sim, de saúde pública, é uma questão importante do governo, porque vai ter muitas repercussões na vida dessa pessoa. O aumento desses crimes pode estar ligado a uma questão cultural ou está mais perto da ausência de políticas públicas do país, doutora? O que nós podemos ver é que, infelizmente, pela questão do machismo, nós conseguimos ver como uma cultura, algo cultural, que significa que é aceitável ainda dentro da nossa sociedade. É um tabu ver a mulher como um objeto ainda, né, nos dias de hoje. Então, nós precisamos intensificar as conversas em relação ao tema, mostrar para as meninas que elas não têm culpa, as mulheres não têm culpa desses atos, dessa falta de educação envolvendo a igualdade da mulher, o respeito pelo seu corpo, pela sua vontade. Isso ainda não é muito divulgado. Embora tenhamos um aumento da fala, ainda é pouco perto da necessidade. Então, as políticas públicas estão melhorando, mas ainda falta um pouco de investimento para termos mesmo essa consciência. A conscientização, eu acho que a gente Exato. ainda está nessa fase, né, da conscientização. Exato. Agora a gente está falando de um dos maiores índices da história do país, 180 estupros por dia. É possível a gente diagnosticar o que está acontecendo com a sociedade? A gente está falando, de repente, de uma sociedade extremamente permissiva? Eu acho que assim, a gente tem vários fatores aí. Existe o permissivo, existe a questão do consumismo, onde a mulher é um objeto de consumo, então é propriedade e eu posso fazer aquilo que eu quiser. E também o sentido do empoderamento das mulheres, de elas se sentirem mais confiantes, de haver uma rede de proteção, as DDMs, haver uma infraestrutura, então elas se sentem mais à vontade para denunciar. Eu não sei, a gente não tem como medir se realmente aumentou o número de estupros ou se aumentou o número de denúncias, né? Porque isso é um crime. As pessoas estão mais encorajadas, as pessoas estão muito mais encorajadas, porque existe uma rede protetiva maior e eu acho que as pesquisas indicam que a maioria das pessoas que deixa de denunciar, elas não denunciam por vergonha, por medo de falta de acolhimento, por serem colocadas como culpadas também, né? Você provocou isso, você contribuiu para isso. Então, ela não quer se expor, ela não quer passar, ela já teve uma situação muito difícil e ela não quer reviver aquele momento. Então, muitas vezes ela deixa passar. Mas hoje em dia, como a gente coloca muito que vai exercitar seus direitos, vá se colocar, denuncie, as pessoas acabam se encorajando um pouco mais. Principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma rede de saúde que está tomando mais cuidado disso. Nós temos o atendimento do Pérola Byton específico para esses casos. Sim. Então, existe todo um atendimento aí maior
que acaba sendo desenvolvido, isso vai sendo falado em diversos eventos, e essa cultura, então, está melhorando. Agora a gente fala muito sobre essa questão de repente, o agressor ser alguém conhecido da família, mas a gente está falando ainda de um ambiente externo. Agora, quando a mulher é agredida dentro de casa, ela pode ser estuprada pelo marido? Sim. E esses casos estão computados nesses 180 casos? Eles também entram, eles também ingressam nessa estatística, mas ainda a mulher ela tem dificuldade, a mulher casada, ela tem dificuldade de denunciar, ela ainda acredita que é um dever dela de servir o seu marido. O não dela nem sempre é respeitado, né? E ainda assim ela acredita, por ser culpada de não ter cedido ao seu marido, ela não sofreu qualquer crime. Então ela precisa dessa consciência também para que ela denuncie. Essa dificuldade de falar nos casos, principalmente quando ela é agredida, conforme vai conversando com essa mulher, nós percebemos que ela também foi estuprada. Mas esse crime em específico, ela não deseja falar por conta de acreditar que é dever. Então, acaba entrando em cifra negra, né? Ou seja, não entra no nosso conhecimento para que possamos investigar e punir esse agressor. Ou seja, a gente está falando, então, de muito mais do que 180 casos. Muito mais de 180 casos. Esses 180 casos são apenas os casos que foram denunciados, que foram notificados. Fora todo o outro universo que as pessoas ficaram quietas e deixa para lá. Não vou mais, não quero continuar essa história. Muitos casos são crônicos, né? Ela vai depois de um ano... ou até mais que isso. Nós já chegamos a ter casos de mulher depois de 3 anos criar coragem e denunciar. Ainda que, ela fala assim, ainda que não dê mais para investigar, que tenha passado do prazo, né? Hoje a lei mudou, mas antigamente ela tinha um prazo para poder pedir para que esse agressor fosse investigado. Então ela sempre dizia, ainda que não dê mais, eu quero dar publicidade a isso. Hoje, quanto tempo para prescrever? Esse crime prescreve? Então, quando denunciava, ela tinha 6 meses para que ela pudesse pedir a investigação. Hoje não mais. 6 meses do ato. Isso, contado do ato. Hoje não mais. A partir do registro é imediato, independente da idade. Então, a maior de 18 anos, ela tinha a liberdade de decidir se ela queria ou não. Se ela queria só o registro ou se ela queria que investigasse. Então, hoje não mais. A partir do momento que ela fez a denúncia, o Estado já pode iniciar as investigações. Então, uma pessoa, por exemplo, que denunciou um estupro de 15 anos atrás, não tem problema, vai ser investigado? Não, de 15 anos atrás já era uma outra forma a legislação, porque aplica a investigação, ela segue a legislação do momento do ato. Então, há 15 anos atrás, era uma outra realidade. Então, seriam casos a partir de agora? Sim, do ano passado, isso. Que aí agora ela não tem mais prazo, né? Então, aconteceu antes de 2018 para cá, já faz a investigação de imediato, independente da vontade da vítima. Porque isso é positivo, porque elas desistem no meio do caminho ou, às vezes, elas acabam tentando atrapalhar porque elas desistem, a vergonha começa a se apropriar dela. Então, mesmo que a pessoa retroceda, a investigação continua, é isso? Sim, ainda que ela não queira, a investigação continua. Porque quando ela faz a denúncia, nós tentamos colher os elementos o mais rápido possível para que ela não mude de ideia. Porque dependendo de quando aconteceu, há casos que acabou de acontecer, ou aconteceu 1, 2 dias, ainda nós temos como colher elementos do corpo dessa mulher. Então, nós agimos de uma forma rápida, nós temos o posto do IML dentro do Hospital Pérola Byton, que lá tem o programa BM Care, né? Então não é o programa Pérola Byton, tem um programa dentro do hospital que trabalha de uma forma humanizada, acolhendo essas mulheres e crianças que passaram por questões de estupro. Okay. Então, esse atendimento humanizado faz com que ela se encoraje para nos permitir trabalhar. Mas passado um período, uma semana, um pouquinho mais, algumas desistem. Uhum. Mas ainda assim nós temos como fazer um acompanhamento psicológico com essa mulher, né, em paralelo com as investigações, para que ela não desista. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar mais sobre o aumento de casos de estupro no Brasil. Nós voltamos já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o número de casos de estupro no Brasil. E sobre isso eu converso com a Isabela Castro de Castro, da Comissão do Feminismo da ABRATE, e com a Renata Krupp, delegada de polícia. Bom, a gente está falando sobre essa problemática no Brasil, 180 casos por dia de estupro no Brasil, é um número bastante elevado. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 75,9% dos agressores são conhecidos das vítimas. As denúncias de estupro no círculo familiar, de amigos e vizinhos, têm aumentado, doutora? Sim. Esses casos normalmente são crianças que estão envolvidas como vítimas. E elas demoram para entender que aquele carinho não muito aceitável é uma violência. E demoram para contar para os seus pais, porque esse agressor, ele acaba abraçando essa criança de uma forma diferente, fazendo ela entender que aquilo é normal, que aquilo é bacana e faz com que ela prometa que não vai contar para ninguém. Sempre tem esse segredinho, né? Sim, sim, sim. Então, ele faz com que ela demonstre para ele que ela é confiável. Então, que ela não vai contar e ela realmente não conta. Mas se ela demonstra que não vai conseguir guardar o segredo, aí ele começa a ameaçar que vai matar o pai, que vai matar a mãe, que a criança vai ficar sozinha, que ninguém vai mais cuidar dela. Ou que ninguém vai acreditar nela, né? Exato. Essa é a principal fala da criança e isso vai traumatizando. Mas é tranquilo também identificar, mesmo que ela não fale, porque a criança ela muda totalmente o seu dia a dia. Ela muda o comportamento na escola, ela muda o comportamento em casa, a alimentação dela ela já não consegue fazer da mesma forma. Então, quem está próximo de crianças tem que ter um olhar diferente. Percebeu alguma mudança? Verificar, não deixar passar, é só uma fase. Tomara que seja, mas nada melhor do que tentar verificar se aconteceu alguma coisa, se ela foi agredida, se ela foi ameaçada ou se ela foi violentada sexualmente. Agora, desses casos, 75,9% que são agressores conhecidos das vítimas, 66,8% são com crianças de até 14 anos. Isso. Quer dizer, é um número absurdo. Então, é como nós falamos no início do programa, né? É o estupro de vulnerável, é aquela criança até 14 anos e as pessoas com necessidades especiais. Então, está completamente indefesa, nem tem noção do que está acontecendo, não entende que aquilo é uma violência, é chantageada emocionalmente, como disse a doutora Renata, ali ela se deixa envolver. Sempre esse abusador, ele é uma pessoa perspicaz, né? É uma pessoa que se coloca ali e se deixa ser envolvente, muitas vezes dá agrados, né? Troca ali sutileza, segredos, tenta tornar aquela criança uma cúmplice. Ela, no início, acha que é uma brincadeira e vai se deixando levar. Então, é importante ver esses sinais, ver os desenhos que a criança faz, ver quais são as brincadeiras que a criança está fazendo, se ela está mais introspectiva, né, como está a alimentação, se ela perdeu o controle urinário, se ela está com algum problema de socialização com os amiguinhos, se ela está mais reclusa. Então, tudo isso são sinais que a família precisa prestar atenção, porque muitas vezes não percebe o que está acontecendo. Às vezes está dentro de casa, pode ser o padrasto, pode ser o tio, pode ser o irmão, né? Principalmente agora que a gente tem essas famílias modernas, né? Que são vários pais, várias mães. Muitos agregados, muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos tios. Então, você está achando que você está ali convivendo com o seu núcleo familiar, seguro, né? Mas como esse núcleo familiar agora ele é muito abrangente, e nem sempre existem vínculos afetivos de fato ali naqueles relacionamentos. E pode ter um abusador ali no meio, né? E que se utiliza desse vínculo de confiança, né? A permissividade que ele tem de estar dentro da família, dentro da casa, e infelizmente abusa. Agora, houve uma mudança no Código Penal Brasileiro em 2009, né? Relacionada à questão do estupro. O que mudou? Mudou a abrangência da lei, né? O estupro, ele era exclusivamente da mulher, né? Então, agora a gente não é mais o estupro da mulher, agora é da pessoa. E também dizia que era sempre feito pelo homem, agora não necessariamente mais é pelo homem, né? Pode ter ali outra pessoa, então isso daí ampliou muito. E também não é mais necessária a penetração, não se fala mais em virgem, em mulher honesta, que eram conceitos que a gente tinha ainda no nosso Código Penal e que ele precisava ser atualizado.
Então, agora também o estupro, ele se tornou muito mais amplo. Então, como não necessariamente precisa haver penetração, qualquer outra carícia, outro gesto íntimo, desde que seja sem o consentimento, vai ser considerado um estupro. Agora, apesar da gente ter esse número exorbitante, que é o que a gente tem falado aqui desde o início do programa, 180 casos por dia, segundo esse anuário, só 7,5% das vítimas de violência sexual relatam um crime à polícia, ou seja, os números reais são muito maiores. São muito maiores. Então, por isso é muito necessário falar sobre os casos e demonstrar, né? A mulher ela ainda acha que ela é culpada nesses casos, principalmente quando envolve embriaguez. Então, está numa festa ou em algum ambiente social e ela ingere bebida alcoólica um pouco além do necessário e perde a sua consciência. Então, quando ela se depara com uma situação de violência sexual, dificilmente ela denuncia, porque ela acredita que ela vai ser julgada. Ela já está sendo julgada por si só, né? Ela se sente já dessa forma. Socialmente, ela acaba sendo julgada, porque ainda tem aquela situação, por que bebeu? Então, se bebeu é porque se colocou numa situação de risco necessária. Isso é o que dizem. Mas não, ela precisa denunciar ainda assim, mesmo que ela não saiba quem foi, mas ela precisa denunciar, porque sem essa notificação não há como tomarmos as providências e sem números nós não temos como criar políticas públicas, né? Nós dependemos das estatísticas também. Então, dizer que ela não será acolhida ou que não será dado credibilidade àquilo que ela narrar, isso não procede. Então, ela precisa, sim, se colocar como uma pessoa importante, uma pessoa que precisa de respaldo do Estado para que possamos fazer nossa parte, nosso trabalho. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o aumento dos casos de estupro no Brasil. E será que os homens precisam de tratamento? A gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o aumento do número de casos de estupro no Brasil. E sobre isso eu converso com a Isabela Castro de Castro, da Comissão do Feminismo da ABRAT, e com a Renata Krupp, delegada de polícia. Bom, doutora, a gente falou muito sobre a questão das mulheres, da violência contra a mulher. Agora, precisa haver um tratamento desse agressor? Como é que é a visão desse agressor? Nós precisamos conscientizar os homens. Nós precisamos enfrentar mais a misoginia, né? Esse ódio, esse desprezo pela mulher, pela figura feminina. Nós temos ainda uma cultura patriarcal, onde o homem se sobrepõe à mulher, ela tem a necessidade de estar submissa ao homem. Só que eles crescem com essa visão, né? Então, nós precisamos fazer essa quebra de paradigmas, de cultura. E para isso nós precisamos conscientizá-los, conscientizar os homens adultos e também já trazer isso para as novas gerações. Então, dizer que uma ressocialização seria o mesmo que dizer que você homem está condenado, então você precisa rever os seus conceitos. Mas antes que ele esteja condenado, todo um processo burocrático no Poder Judiciário, nós precisamos pegar desde o início. Quando a mulher ela percebe que ela está numa situação de violência ou que alguém próximo, um homem próximo a ela está desenvolvendo aspectos que vulnerabilizam uma mulher, ele já precisa ser conscientizado, precisa ser encaminhado para algum serviço. Ela faz uma denúncia, é isso? Ela pode encaminhar. Então, assim, o programa Homem Sim Consciente também, que ele é desenvolvido dentro da Polícia Civil, nas DDMs, que foi idealizado por mim em Diadema, e já temos 7 outros núcleos no estado de São Paulo. Não precisa ter boletim de ocorrência. Então, não é uma denúncia, mas é um encaminhamento. Então, você diz, olha, eu tenho o meu marido, o meu companheiro, meu namorado, meu irmão, ele tem um perfil violento, ele me deixa fragilizada, eu não quero denunciar. Porque a maioria das mulheres é isso, né? Nós temos um alto índice de não denúncias por conta que elas pensam, pô, mas ele é trabalhador, ele é uma pessoa boa, só que ele me fragiliza. Né? Sim. Mas eu não quero prejudicá-lo, só quero que ele mude esse modo de pensar. Exato. Então, não tem problema. Então, num primeiro momento, vamos conversar com esse homem. Então, nós temos grupos de homens que têm 6
pessoas, 6 palestrantes que conversam com eles, né? Então, são 6 encontros diferentes. E são 6 homens, esses palestrantes? Não necessariamente homens, pode ser homem, pode ser mulher. Né? Então, no caso de Diadema, nós temos homens e temos mulheres para conversar com esses homens. Em outros núcleos também, dá uma mesclada, mas tem mais homens do que mulheres palestrando. Né? Então, eles vão fazer um papel de facilitador no dia desses encontros. Não é feito uma conversa no sentido você está certo, você está errado, mas é levado uma abordagem para eles, um tema, e dentro daquele tema, eles vão conversar. Né? E aqueles homens, é um grupo de até 15 homens, para não ficar muito, muito grande, e eles vão conversando e vai levando informações no sentido, mas e se fosse feito dessa forma? Você já pensou de uma outra forma? De forma a conscientizar. Exato, exato. E trazer a paz na família, né? Isso, porque ele chega a essa consciência, mas ele precisa que alguém dê o start para que ele mude a forma de pensar. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Doutora Isabela, muito obrigada. Sucesso aí e que a gente mude esses números, né? Sim, com certeza. Muito importante. Estamos trabalhando para isso. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê.